esposa, que nos trataram com tanto carinho. Eu conversei com a minha esposa hoje à tarde e falei para ela, bem, vou ficar por aqui mesmo. Estou brincando, aqui eu gostei muito de vocês são uma bênção. A igreja é a nossa cara, a igreja avivada, e tenho certeza que ela vai crescer cada dia mais. Parabéns pelos seus 14 anos, Deus vai continuar abençoando cada um de nós, vocês também. Muito obrigado. Vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias capítulo 18, do 1 ao 6. A olaria de Deus. Todos os homens e mulheres de Deus passaram por sua olaria. Todos os homens e mulheres de Deus passaram por sua olaria. Jeremias 18, do 1 até o 6. Aleluia. Jeremias 18, do 1 ao 6. Glória a Deus. Quem achou diz, glória a Deus. Glória a Deus. E veio a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Por isso não existe crente sem igreja. É na igreja que a gente ouve a palavra. Não, a igreja eu vou na minha casa, não. Nós precisamos ver a igreja para ouvir a palavra de Deus. Ah, eu não tenho igreja, não. Isso aí você fica ouvindo muita gente na internet que não tem igreja, você vai acabar abandonando a igreja. Não, é na casa do oleiro que a gente ouve as palavras de Deus. E desci à casa do oleiro, e eis que lá estava fazendo a sua obra sobre as rodas. A obra é de Deus. As rodas significam a nossa vida. Nossa vida é uma roda na mão de Deus. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Diga glória a Deus. Vamos sentando para ouvir a palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos, olaria significa fábrica de louças de barro. Aquela época, no Oriente, a manufatura de cerâmica era a principal indústria de cerâmica na época. Então Deus ele usa o que? Deus é inteligente, ele usa a analogia do barro, do vaso, para mostrar a situação do povo de Israel. Então ele esclarece a mente do profeta Jeremias e leva o profeta Jeremias até uma olaria. Olha como Deus é simples. Deus usa as coisas naturais para nos mostrar lições espirituais. Por isso que Jesus falava tanto em ilustrações, histórias, porque ele queria trazer a situação natural do dia a dia das pessoas, da vida das pessoas, para mostrar algo espiritual. Olaria significa casa do oleiro, fábrica de louças de barro. Então Deus ele quer explicar a situação do povo de Israel para Jeremias. Então no capítulo 18 ele mostra a graça de Deus através do capítulo 18, porque ele mostra a Jeremias o que? Um oleiro fazendo um vaso. No capítulo 19 ele já mostra o juízo divino, a justiça de Deus acontecendo, porque ele já mostra não um vaso sendo feito, ele mostra uma botija sendo quebrada. Porque o povo de Israel, por não se arrepender, então eles seriam punidos por Deus, porque eles não tinham se arrependido. Então, no capítulo 18, Deus mostra a sua graça. No capítulo 19, Deus mostra a sua justiça. Porque quem não é moldado, acaba sendo quebrado. Então quem não gosta de ser moldado, acaba sendo quebrado. Interessante que Jeremias começa a observar o oleiro fazendo o vaso. Ele fica assim realmente admirado, porque o oleiro, ele simplesmente vai até os lugares pedregosos da cidade, lugares escuros, lugares distantes, simples, e pega a argila e traz a argila com tudo, com pedras, o barro bruto, e traz para a casa do oleiro. E a argila em si, ela não tem realmente muita atração, ela não é
é muito atraente, a argila não tem assim muito valor, o barro é pó, mais água. E Jeremias começa a observar o oleiro trabalhando no barro para fazer um vaso. Assim você também espera, às vezes você pensa, puxa, eu não sou muito atraente, eu não sou muito importante, eu não tenho muito valor, eu vim do pó da terra, e o pó da terra é mais água, da barro, eu vim do barro, acho que Deus não tem uma obra muito importante na minha vida. Isso até o oleiro colocar a mão no barro, porque quando o oleiro coloca a mão no barro, aquilo que era inútil se torna útil. Então eu já vou trazendo a lição para você nesta noite. Você é importante nessa obra, porque quando o oleiro, que é o nosso Deus, colocar a mão sobre a tua vida, você se tornará importante nesta obra. Deixa, meu irmão, o oleiro colocar as mãos no barro e você vai ver o que vai acontecer nesta noite na sua vida. Então Jeremias começa a ficar espantado, porque ele começa a ver o processo do barro para o vaso. Porque Deus é assim, ele pega a matéria-prima, que é o barro, e torna numa obra-prima, que é um vaso. Assim vai acontecer com você. Nós éramos pedras brutas, nós éramos realmente barro apenas, mas quando o Senhor começou a colocar as mãos em nossas vidas, porque Deus, ele sabe trabalhar com barro, Deus, ele sabe trabalhar com barro. Ele pega Adão no Éden, então Adão é simplesmente pó. Ele pega o pó e depois ele faz o seguinte, ele coloca água e simplesmente ele vai mexendo com as mãos, aí fica um boneco de barro, e Deus então chega e sopra nas narinas de Adão o sopro de vida, e aquele barro que era inútil, aquele barro que não tinha valor, se torna um instrumento para a procriação e expansão da humanidade. Saiba você que você tem valor para Deus, você não é qualquer um. Deixa Deus colocar a mão na sua vida nessa noite, e o barro inútil se tornará um vaso para o teu filho, para a glória de Deus. Tem vaso de Deus aqui nessa noite. Eu quero saber se tem vaso aqui nessa noite. Deixa Deus colocar a mão no barro. Mas o processo vai acontecendo, e realmente o processo de Deus na nossa vida é realmente lindo. O processo de Deus em nossa vida é realmente maravilhoso. A Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora. Ele vai brilhando a cada dia mais, até se tornar dia perfeito. Deus, ele tem uma obra na sua vida, e você não deve desistir. Só deixa ele trabalhar, só deixa ele fazer a primeira coisa que acontece para que haja um vaso. Primeiro, o barro é lavado. Então, o oleiro ele pega o vaso e vai lavando. Então ele pega o vaso, e enquanto ele vai lavando, e com as mãos, porque o oleiro, ele sabe trabalhar com as mãos, os dedos das mãos e os dedos dos pés. E ele vai passando a mão assim no barro, e vai aparecendo as pedrinhas. Então aquelas pedrinhas ele vai tirando as pedrinhas, e vai ficando barro de acordo com a vontade do oleiro. Sabe, essas pedrinhas simbolizam aquelas pequenas coisas que atrapalham o seu ministério. Glória a Deus! Os ciúmes, a inveja, a rebeldia, o vício, a prostituição, a mentira, o alcoolismo, a pornografia. Então o Senhor, ele não desiste da gente, mas ele vai pegando e vai passando a mão no barro e vai tirando aquelas pedrinhas que atrapalham o mover de Deus na nossa vida. Barro, deixa Deus colocar a mão em você nessa noite. Ele vai tirar essas pedrinhas que estão atrapalhando você, essas pedrinhas que estão prejudicando a sua vida. Enquanto ele vai passando as mãos em você, barro, você vai ficando um vaso para a glória e honra do Senhor. Querido, deixa as águas do Espírito Santo começarem a lavar a sua vida nessa noite. A primeira coisa que precisa acontecer para que um vaso seja útil nas mãos de Deus é que ele seja lavado. Deixa a palavra de Deus começar a lavar a sua vida, e vai se cumprir Filipenses 1:6 na sua vida. Aquele que em vós começou a boa obra, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus tem uma obra na sua vida, e não, Deus não desiste de você. Olha, barro, deixa Deus tocar na sua vida e começar a lavá-lo nesta noite. Amém, Deus. Jeremias
vai olhando e daqui a pouco ele percebe que o oleiro, ele não só ele lava o barro, mas o barro começa agora a ser amassado. Ele começa então a amassar o barro. E aí com as mãos o oleiro vai mexendo e vai trabalhando e o barro começa a ser amassado. Isso simboliza, meu querido, que Deus simplesmente Ele vai com paciência, Ele vai com muito jeito e com ternura, Ele vai trabalhando em nossas vidas. E enquanto Ele vai amassando o oleiro, o barro, as pedras maiores começam a aparecer também. O oleiro sabe mexer com o barro e ele começa a mexer com as suas mãos. Enquanto ele vai trabalhando no vaso, aparecem as pedras grandes. Então as pedras grandes simbolizam pecados secretos dentro do meu e do seu coração, que somente o Senhor vê. Os homens não podem ver, mas o oleiro, enquanto ele vai trabalhando, ele vai agindo, os pecados grandes começam a aparecer secretos, e então ele diz: não, eu não desisto desse barro, eu vou tirar essas pedras grandes. É por isso que muitas vezes Deus permite que nós sejamos amassados. Muitas vezes acontece conosco como cachorro quente. Você pega o cachorro quente e quando você aperta, sai purê, batata, salsicha, vai saindo, e você vai apertando e vai saindo. É por isso, barro, que Deus está apertando a sua vida. É por isso que você está no aperto. É por isso que Ele está amassando o barro. Ele está amassando o barro porque Ele vai tirar as pedras grandes. Jesus se encontra com o jovem, e o jovem se considera simplesmente, santo, o jovem se considera perfeito, o jovem se considera totalmente perfeito, o jovem rico, e ele se aproxima de Jesus, ele se aproxima do Senhor. Então, numa atitude religiosa, ele simplesmente começa a mostrar para Jesus que ele faz muitas coisas boas. O pregador está errando muito campo. Alguém está errando, acho que sou eu. Olha a Deus. É que Deus está amassando barro. Vai amassando barro, Jesus. Aleluia. Só sai um vaso se o barro for amassado. Então o que aconteceu? Jesus disse para ele, Jesus falou: eu vou amassar esse barro um pouquinho. Ele disse: olha, é o seguinte. Ele disse: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus disse: guarda os mandamentos. Disse: olha, isso eu faço desde a minha juventude, eu faço desde a minha mocidade. Jesus falou: muito bem, então faz o seguinte, já que você é tão santo, já que você é tão justo, e já que você é tão perfeito, pega os bens que você tem todos, dá aos pobres, então você vai ter um tesouro no céu. Ele se afastou. É nessa hora que muita gente se afasta da igreja, quando Deus amassa o barro. É por isso que você está aqui há 14 anos e você já viu muita gente entrar e muita gente saiu. Porque na hora do barro se amassar, a pessoa pula fora. As pessoas vão hoje nas igrejas só para receber, elas não vão para dar. Elas vão nas igrejas simplesmente como se fosse um supermercado, pegar o que quer e não volta mais. Aqui não é supermercado, aqui é a casa do oleiro. Aqui Deus quer pegar você, quer pegar a mim, não só dar bênçãos materiais. Deus quer dar bênçãos materiais, bênçãos espirituais, transformar a sua família e principalmente levar a sua alma para o céu. Aqui é a casa do oleiro, aqui não é supermercado. É por isso que Deus muitas vezes pega o barro e começa a amassar, porque Ele quer saber os pecados que tem dentro do meu coração, grandes, e dentro do seu coração também. Então o jovem rico foi embora, porque ele tinha muitas riquezas e não estava disposto a dividir com ninguém. Então, meu querido, não vai embora não, deixa Deus amassar o barro. Triste, porque fulano não me reconheceu, porque fulano não me ungiu, porque fulano não me deu valor, querido. Deixa Deus amassar o barro. Existe a hora certa de ser usado por Deus. E o oleiro então ele fica realmente impactado, porque ele começa a olhar e ele vê que quando o barro é limpo, depois o barro é amassado, o oleiro pega e coloca o barro num canto, pega um pano e cobre o barro e deixa ali. E só na hora certa ele vai pegar o barro para fazer o vaso. Isso simboliza o quê? Que existe a hora certa de nós sermos usados por Deus. Antes de sermos usados, vamos passar pela rejeição, vamos passar pelo esquecimento,
Algumas pessoas propositalmente vão esquecer de você, não vão lembrar o seu nome, vão esquecer do seu ministério. Você vai ficar no anonimato. O plano de Deus vai ficar na sua vida, porque existe tempo para tudo debaixo do céu. Existe o tempo de ficar esquecido, existe o tempo de ser usado. Então Deus, eu imagino que hoje Deus vai colocar um plano em alguém aqui nessa noite. Glória a Deus. Fica no canto, na hora certa você vai ser usado. Abra comigo no 1 Reis, capítulo 17, para nós entendermos mais isso. Glória a Jesus. 1 Reis, do capítulo, saúde, irmão. 1 Reis, capítulo 17, vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 ao 3. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 1 Reis 17, do 1 ao 3. Glória a Deus. Diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai daqui e vira-te para o oriente, esconde-te. Deus chamou Elias para se esconder. Mas não é para mim aparecer, não é para mim ser usado, não é para mim gravar um CD, ter uma agenda de pregação lotada, não é para mim ser importante, não, é para se esconder. E Deus disse o seguinte: esconde junto ao ribeiro de Querite, porque Querite significa o seguinte: corte, montagem, corte no tamanho certo. Isso significa Querite no hebraico. Ou seja, existe um tempo que Deus coloca um pano em mim, coloca um pano em você, porque enquanto a gente está escondido, Ele está nos cortando no tamanho certo. Ele está preparando as coisas certas. Ele está nos cortando no tempo certo. Então, antes de nós sermos usados, antes de sermos um vaso, nós vamos ser, Deus vai colocar um pano em nós. Moisés nasceu e os 3 primeiros meses da sua vida, Moisés foi escondido pela sua mãe. Depois Moisés ficou 40 anos no Egito aprendendo a ser alguém. Depois mais 40 anos no deserto aprendendo a não ser ninguém. E depois 40 anos no Egito sendo um vaso usado nas mãos de Deus. Meu irmão, o barro simplesmente precisa ser deixado num canto. Se você está sendo deixado num canto, se você está sendo rejeitado, se você está sendo desprezado, isso é um trabalho. Deus está trabalhando em você, Deus está escondendo você, Deus está cortando você, Deus está colocando você no tamanho, porque o vaso tem o tamanho certo, e o Senhor está na frente da sua vida. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está nesse negócio, e o plano de Jeová está sendo estendido aqui nesta noite. Deixa Deus trabalhar. Tudo tem o tempo certo de Deus. Depois disso, Jeremias fica então impactado e olhando Deus trabalhando com o barro. E o barro, ele faz o seguinte: ele entra no torno. Agora não sai ainda, ele não vai para o forno ainda. O barro, ele vai simplesmente para o torno. E o torno simboliza simplesmente a centralidade de Deus na nossa vida. O oleiro, ele gira a roda, controlando a velocidade. A roda precisa estar centrada para moldar o barro. A roda simboliza a nossa vida. O oleiro controla o oleiro da velocidade. Por que meu ministério não deslanchou? Por que as coisas ainda não aconteceram? Eu tenho tanto talento, eu tenho tantos dons. É que você está na roda de Deus. Ele controla a velocidade e o tempo. Amém. E o barro tem que estar com a roda centralizada, para que o barro vá sendo colocado no torno depois. Ou seja, nossa vida precisa estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos ser cristocêntricos. Cristo tem que ser tudo para nós. Temos que estar no centro da vontade de Deus. Então Ele dá a velocidade e Ele dá a vitória para a nossa vida. Querido, entra no torno de Deus e deixa Ele dar a velocidade, deixa Ele dar o tempo. Entra, coloca a tua vida no centro da vontade de Deus, que tu vais ver a tua vitória. E o oleiro vai passando o vaso pelo torno, e aí ele começa a perceber então que está saindo coisa boa. E esse, o
barro passando pelo torno simboliza as pressões da vida. Pressão gera poder. Hoje os crentes, eles não vieram hoje, mas não pode encravar a unha que não quer vir mais à igreja. Se o Corinthians jogar, não vem no culto. Os crentes hoje simplesmente têm um problema em casa, não quer vir mais à igreja. Mas precisamos entender que precisamos entrar no torno de Deus, sabe por quê? As pressões da vida nos levam a orar mais. As pressões da vida nos levam a jejuar mais. As pressões da vida nos levam a buscar mais. E é por isso que nós precisamos entrar no torno de Deus, porque nós vamos ficar experientes. As pressões geram poder em nossa vida. Senhor, por que tanta tentação? Senhor, por que tanto problema? Senhor, por que tanta dificuldade? Deus está no controle. Você está no torno de Jeová. Ele está trazendo experiência para a sua vida. Ele está aparecendo a sua vida, Ele está amadurecendo a sua vida, Ele quer trazer poder na sua vida. Quanto mais fraqueza humana, mais poder de Deus. Quanto mais fraqueza humana, mais poder de Deus. Quanto mais limitação humana, mais poder de Deus. Quanto mais fraqueza humana, mais poder de Deus. Deus vai colocar alguém nessa noite no seu torno. Deus vai colocar alguém nessa noite no seu torno. Essas pressões não vão diminuir, essas pressões vão aumentar. Essas pressões vão aumentar. Essas pressões vão aumentar. Porque vai sair um vaso, um utensílio sagrado para o uso de Deus. Isso. Pressões nós precisamos para crescer. Pressão gera poder. E o barro interessante que o oleiro começa a olhar. Jeremias começa a olhar e vê que agora o barro, ele simplesmente ainda não vai para o forno. Ele não vai para o forno ainda. Ele é colocado para secar. Pega o barro e coloca para secar. Por quê? Porque o barro é interessante. O barro, ele não suporta o peso dele. Então, ele precisa ser colocado para secar. Isso fala do quê? Fala do ser humano orgulhoso, que muitas vezes não suporta a glória de Deus na sua vida. Amém. Glória a Deus. Ele começa a ser usado. Ele começa a ser uma bênção nas mãos de Deus, se orgulha. Ele começa a ser usado. Ele começa a ser abençoado por Deus, ele se exalta. Ele começa a ser pregador e pregar muito bem. Ele já acha que é melhor que o pastor dele. Então ele já quer abrir uma igreja, ele já quer falar mal do pastor, ele já se acha o cara. Eu só tenho que colocar esse cara para secar. Esse barro ainda não está pronto para ser um vaso. Está orgulhoso, está soberbo. Só a igreja dele é boa, só o carro dele é bom, só a casa dele é boa, só a roupa dele é boa, só o dele é bom. O dos outros não presta. Só ele é o cara, só ele pode, os outros não podem. Então Deus vai te falar assim: vou ter que colocar esse barro para secar, porque está muito orgulhoso. Parece o albatroz. Você já ouviu falar do albatroz? O albatroz é assim, ele é o seguinte, ele fica vendo os pássaros voarem, ele fica olhando, ele fica até com inveja, porque ele começa a ver os pássaros voarem, e os pássaros começam assim, e vão indo, sobem. O albatroz vai atrás, e quando ele vai tentar subir, não consegue, porque o papo é muito grande, o albatroz tem um papo muito grande, então ele não consegue voar. Crente albatroz é assim, o papudo não consegue voar. O papudo não consegue avançar. O papudo quer decolar, mas não consegue. O papo é grande. É muito arrogante, é muito soberbo, é muito orgulhoso, é muito papudo, conta a vontade demais. Então Deus sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse barro e vou colocar para secar. Meu irmão, você me desculpe falar, mas talvez Deus precisa colocar você nessa noite para secar, porque você está muito orgulhoso, está muito soberbo, você está muito cheio de si mesmo. Então Deus vai ter que furar esse balão e vai ter que colocar você para secar. Então depois Ele vai te usar. Só Ele sabe, só Ele é o cara, só Ele pode, critica todo mundo, não ouve mais ninguém, só Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, é irmão sabe tudo, é irmã sabe tudo, ninguém pode falar nada. Esse aí é o barro que precisa ser posto para secar. E Deus vai ter que fazer isso com a gente, porque a gente está se achando demais. Então Deus vai fazer o seguinte: Deus vai colocar a gente simplesmente para secar essa noite algumas pessoas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O oleiro fica ali trabalhando e Jeremias aprendendo, porque a vida do profeta é aprender todos os dias, é aprender constantemente. A nossa vida é uma vida de aprendizado contínuo. Então Deus está mostrando: olha Jeremias, o que eu vou fazer com o meu povo?
eu quero derramar graça sobre eles, eu quero ensiná-los, eu quero perdoá-los, mas eles estão resistentes, eles não estão querendo voltar para mim, eles não estão se arrependendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que quebrar o vaso, porque quem não é moldado é quebrado. Quem não quer mudar vai ser quebrado. Quem não quer mudar vai ser quebrado. E Deus diz então o seguinte, em Jeremias 19:11, eu vou pegar esse vaso de Jeremias e vou quebrar no Vale de Rimon. O Vale de Rimon era um lugar, conforme Jeremias 7:31, que o povo de Israel fez os maiores pecados: idolatria, apresentação dos filhos aos demônios, a Moloque, muita prostituição, muita coisa errada. E Vale de Rimon, trazendo do hebraico para o grego, simboliza Geena, que é o inferno literal de Apocalipse 20. Então, já em Jeremias, Deus está falando que as pessoas que não se arrependem dos seus pecados irão para o inferno. Então Deus diz: não, eu sou um Deus gracioso, eu sou um Deus amoroso. Jeremias 18, eu quero perdoar o meu povo, eu quero fazer deles um vaso novo, eu quero mudar as suas vidas. Mas se eles continuarem a agir desse jeito, o vaso vai virar uma panela e vai ser quebrado e vai ser destruído. Jeremias está profetizando com essa analogia a destruição de Jerusalém e a sua futura reconstrução. Isso realmente aconteceu quando a Babilônia veio e destruiu todo Judá, destruiu todo Jerusalém, levou os utensílios sagrados para a Babilônia e destruiu completamente o povo, porque o povo não se arrependeu. Vaso, deixe o Senhor trabalhar em sua vida nessa noite, porque quem não é moldado será quebrado. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quem não é moldado será quebrado. Então por isso Paulo disse em 2 Coríntios 4:7, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Ele é o oleiro, nós somos o barro, e todos nós somos obras das suas mãos. Isaías 64:8. Glória a Deus. Aí Jeremias vai ficando contente, porque agora ele vê o barro sendo colocado no forno. Então passou o processo, o barro foi limpo e depois amassado, colocado num canto, depois colocado para secar, depois colocado no torno, e agora o barro vai para o forno. Oh glória! Ele fica alegre, isso é importante. O oleiro conhece a temperatura para o vaso, e o calor enrijece e embeleza o barro. Entendeu, meu irmão? Esse calor, essa prova que você está passando, é só para deixar você mais forte. Os crentes de hoje em dia, qualquer lutinha, brigou com o irmão, vou sair da igreja. Hoje em dia, as pessoas não saem da igreja porque teve um adultério, que é pecado, porque teve um roubo, que é pecado. Não, as pessoas saem da igreja porque brigaram umas com as outras. Elas saem da igreja porque fulano falou algo no Face, no Zap, no celular, ou numa reunião, não pensou no que falou, e ela simplesmente brigou com o irmão e sai da igreja. Não, meu irmão, essas coisas fazem, sabe o que? A sua vida ficar mais forte, porque quando a gente entra no forno de Deus, é para que a gente fique mais forte. Quando o barro, ele entra no forno, ele fica mais bonito e fica mais forte. Essas lutas da sua vida, essas lutas internas da igreja, não é para destruir você, não é para matar você, não, é para deixar você mais bonito, para deixar você mais amoroso, para deixar você mais forte, para deixar você mais ungido, para deixar você mais poderoso, para deixar você mais animado, para deixar você mais revestido. Ô barro, entra no forno de Jeová nesta noite. Você vai sair um vaso maravilhoso para a glória de Deus. Eu quero saber se tem vaso de Deus aqui nessa noite. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Entra no forno de Jeová, entra no forno de Jeová, entra no forno de Jeová, porque tu serás um vaso. Aleluia. Glória a Deus. E que maravilha. E que maravilha. Então o vaso saiu. O vaso ficou pronto. Jeremias 18 vai observando. O vaso ficou pronto depois de tanto processo. É por isso que Deus os usa no tempo certo. Se você tiver pressa, você não vai conseguir o sucesso que Deus tem para você. Nem para mim. Se eu tenho a pressa, ela prejudica qualquer pessoa.
Presta para casar, presta para prosperar, presta para crescer a igreja, presta para crescer a célula, presta para tudo. A pressa estraga a vida da pessoa. Nós estamos numa sociedade apressada e o crente de repente chega na igreja e o pastor ainda não deu para ele o culto para ele pregar, não chamou ele para o louvor, arrebata samba aí, e aí o que acontece? Ele fica triste. Porque ele quer, ó. Não chegou a hora ainda, irmão. Não chegou a hora ainda, irmão. Senti uma irmã que queria cantar na igreja. O pastor estava pregando, ela queria cantar. Queria cantar, mas esse vaso precisava ser colocado para secar. Mas aí, o pastor estava pregando, ela mandou um bilhetinho assim. O pastor era animado para pregar, ele é animado, e pregando. E daqui a pouco, ela trouxe outro bilhete. Pastor, eu quero cantar um hino. E o pastor pôs um segundo bilhetinho e continuou pregando. E o pastor era animado pregando, ela, meu Deus, ele está tão empolgado, eu quero cantar um hino. E ela mandou outro bilhete, ele colocou o terceiro bilhete que eu quero cantar um hino. Terminou, o pastor pregou a bênção apostólica, botou todo mundo para casa, a irmã ficou sentada e falou: ei, pastor, eu quero cantar o hino. Foi, pode vir cantar, irmão. Não, mas agora o povo foi embora. Você queria cantar para o povo ou você queria cantar para Deus? Você quer cantar para Deus? Meu pai cantar, eu sei que você canta. Agora o povo foi embora, mas você quer cantar para o povo ou você quer cantar para Deus? Eu quero cantar para Deus, então pode cantar, pega o púlpito que você está e canta aí. E canta dois nomes, canta dois, irmão. Canta dois nomes aí para Deus, aleluia. Nós não estamos aqui para aparecer, nós somos vasos. A glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Nós estamos seguros. A esperança para nós. Tu estás nas mãos do oleiro. Tu estás nas mãos do oleiro. Se tu quebrar, ele tem o poder de restaurar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. O vaso quebrou por quê? Porque o vaso era de barro. O vaso era de barro. E é por isso que ele quebrou. Adão simboliza vermelho, vindo do barro. Então Adão e Eva quebraram já no Éden. A presença de Deus, da presença de Deus eles quebraram, pecaram contra Deus, porque eles tinham a natureza humana. Então o barro, ele fala da nossa natureza humana. Ele fala da nossa natureza, porque o homem foi criado no Éden e a olaria de Deus começa já no Éden. O homem então é quebrado no jardim do Éden, e ali já tem o proto-evangelho. O que é proto-evangelho? Proto, início, evangelho, boas notícias. Já em Gênesis 3,15, Deus começa a pregação do evangelho. A pregação do evangelho começa em Mateus, Marcos, Lucas e João. A pregação do evangelho começa em Gênesis, porque diz Deus diz assim: o vaso quebrou, mas eu vou restaurar o vaso. O vaso quebrou, mas eu vou restaurar o vaso. Adão pecou, mas eu vou trazer redenção. Adão pecou, mas eu vou mandar o libertador. Graças a Deus por Jesus Cristo, nós estamos quebrados, nós estamos falidos, nós estamos derrotados, mas Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo aqui em nosso meio desta noite, para restaurar o vaso, para restaurar o vaso. Tem vaso que está rachado aqui nessa noite, tem vaso que está vazando, tem vaso que está ferido, tem vaso que está machucado, mas escuta, vaso, o restaurador está aqui nesta noite. Tu vai sair daqui restaurado, tu vai sair daqui restaurado, tu vai sair daqui restaurado, porque o oleiro está aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Santo Deus. Por que o vaso quebrou? O vaso quebrou porque era de barro. Por que nós falhamos e não queremos falhar? Porque nós somos de barro. Por que nós falamos com as pessoas e não queremos errar? E falhamos? Porque a gente é de barro. Porque a gente não quer quebrar e quebra. Porque a gente é de barro. Porque a gente não quer falhar e falha.
Porque a gente é de barro, nós somos de barro. Por que nós não queremos errar e erramos? Porque nós somos de barro. Por que nós não queremos falir e falimos às vezes? A nossa igreja faliu 2 vezes, não vai falir mais. Mas é porque Deus estava trabalhando no vaso. É porque Deus estava trabalhando, já faliu 2 vezes e não vai falir mais. É o seguinte, porque isso aconteceu? Porque Deus está trabalhando no vaso. Deus está amassando o barro. Deus está pondo para secar. Deus trabalhando. Meu irmão, a obra de Deus ainda não terminou na sua vida. Você ainda vai ver coisas poderosas da parte de Deus. Essa igreja ainda vai ter um prédio maior, ou vai ter 3 cultos lotados. O Deus já amassou o vaso, Deus já amassou o barro, Deus já trabalhou na vida da liderança. Agora vai vir a restauração de Deus. Se prepara para o crescimento, se prepara para o crescimento, se prepara para o momento, se prepara
Presta atenção. Daqui a pouco nós vamos subir mais. Estou quase terminando a mensagem. Pastor, você já falou tudo, tá bem? Daqui a pouco nós vamos orar para as pessoas aqui no final. Deus vai dar mais, porque Deus é infinito. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu com o vaso para a gente terminar. Aleluia. Vou contar uma coisa para vocês, gente. Faz pouco tempo que eu sou cristão. Eu ganhei minha juventude na igreja. Eu me converti com 16 anos, eu não tenho 17. Não, para mentir. Me converti com 16 anos, eu tenho 48. Eu ganhei minha juventude inteira. E são poucas igrejas que têm o que vocês têm. Glória a Deus. Muito poucas. Muito poucas. Nós estamos à beira do arrebatamento. E tem poucas igrejas que deixam o Espírito Santo, sem desorganização, controlar a reunião. Poucas. As pessoas vêm para os cultos com pressa. As pessoas vêm para o culto pensando na conta que vai pagar amanhã. Elas nem acreditam mais em falar em línguas. Umas se assustam com o poder de Deus. Outras se escandalizam. Poucas são as igrejas que deixam o Espírito Santo governar. E eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Você é um vaso. Ele é oleiro. Deixa Ele controlar a sua vida. Davi, reconhecendo a sua humanidade, ele diz: sou como um vaso quebrado. Diz o Salmo 103, 14: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Pó mais água igual barro. Então, deixa Deus moldar você. Porque quem não é moldado será quebrado. Pastor, eu sei que você está no final. Mas por que as pessoas se afastam da igreja? Elas abandonam, porque elas não deixam Deus trabalhar em suas vidas. Quando ela passa por uma crise financeira, ela abandona a igreja. Não. Deus, Ele está trabalhando na nossa vida. Deus está num processo que Ele está nos preparando para nos usar. Deus nos aceita como somos. Glória a Deus. Mas Ele não quer que nós permaneçamos como estamos. Ele quer trabalhar em nós. Quem está me entendendo? Amém. Então, Jeremias então o vaso sendo restaurado. Por quê? Quando o vaso não suportou a temperatura, o calor, a hora da provação, quando o vaso não suportou aquilo, quebrou. Quando o vaso ele simplesmente não resistiu à temperatura, ele quebrou. O que fez o oleiro? O oleiro jogou o vaso fora. Sim ou não? Não. O oleiro pegou, juntou todos os cacos e falou: eu vou fazer outro vaso. Amém. Se eu errar, será que Deus vai me jogar fora? Se eu falhar, será que Deus vai se esquecer de mim? Se eu errar, será que Deus vai me jogar no lixo? Não, querido. Se não aumentar a temperatura, porque tem hora que a temperatura fica quente, mas vai ficar mais bonito, fica mais forte. Mas você não entende. Você tem igreja. Tem gente que fala assim: Deus mandou eu sair da igreja. Deixa eu falar para você, com a pouca experiência que eu tenho. Deus não fala assim. Deus não manda ninguém sair da igreja. Deus manda a pessoa vir para a igreja. Aleluia. Porque a igreja de Deus é uma só. As placas existem para organizações. Mas a igreja de Jesus é uma só. Então Ele não manda a pessoa sair da igreja. Pastor, Deus mandou eu sair da igreja. Filho, quem está falando com você não é o seu coração. Jeremias 17:9. Quem é enganoso? Ou o diabo. Porque não é Deus. Não é Deus! Porque Deus não fala assim. Deus não manda ninguém sair da igreja. Deus manda as pessoas virem para a igreja. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A temperatura está quente. É que a coisa não está brincadeira. Deus quer embelezar você, você não está entendendo. Deus quer deixar você mais forte, você não está compreendendo. Mas você quer abandonar a igreja. Ou às vezes a pessoa quer abandonar. Nada disso. Olha só, eu quero que você abra comigo agora. João capítulo 9, versículos 6 e 7. Glória a Deus. Glória a Jesus. João capítulo 9, estou quase no final. Versículos 6 e 7. João capítulo 9,
versículos 6 e 7. Olha quem sabe de barro, quem entende das coisas. João capítulo 9, versículo 6 diz assim. João capítulo 9, versículo 6 diz assim: tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva que vem da água, fez lodo. Barro, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque souber. Ele foi e voltou vendo. Atos capítulo 9 agora, versículo de número 18. Glória a Deus. Atos 9, 18. Agora, Santo, penúltima santo é o seu passagem. nome. Atos 9, 18. Atos 9, 18. Atos 9, 18. Diz assim. Glória a Jesus. 17. Atos 9, 17. Diz assim. Atos 9, 17. E Ananias foi e entrou na casa e impôs as mãos de Simão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Deus tinha falado para Ananias: Ananias, você vai receber um homem aí e você vai colocar as mãos dele e ele vai ser cheio do Espírito Santo e vai ver. Ele disse: Senhor, esse homem é terrível, ele já matou muitas pessoas em Jerusalém, ele tem o poder dos sacerdotes para vir aqui e acabar com a gente. Deus disse: não, Ananias, ele é um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido, e todo vaso precisa do fogo do Espírito para fazer a obra. Ele vai aí, ele é um vaso, e você vai pôr as mãos sobre ele vai receber o Espírito Santo, ele vai fazer a obra. Tu és um vaso, Deus tem uma obra na sua vida, mas você precisa do poder do Espírito Santo, você precisa do fogo do Espírito dentro de você. E daqui a alguns minutos os pastores vão estar, com a sua permissão, vou estar colocando as mãos em você. Você que quer fazer a obra, você que quer ajudar, encher o terceiro culto lotado como esse, você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Isso é profético. Então você vai fazer a obra. Deus disse, para a última passagem, você precisa abrir lá em Juízes capítulo 7. Deus disse: Gideão, eu chamei você para uma grande obra. Gideão disse: não, Senhor, eu não consigo, eu não tenho qualificações. Não, eu vou dar um segredo para você, Gideão, fazer a obra. Eu vou dar uma direção, eu vou dar a direção. A primeira coisa que eu falo para você, Gideão, junto o povo, e no povo tinha 32 mil homens. Deus disse: olha, Gideão, a primeira direção é o seguinte: manda os covardes e manda também os medrosos para casa, porque covarde não faz a obra, medroso não faz a obra. A obra de Deus é para mulher de fé, a obra de Deus é para homem de fé. Covarde, manda embora. Então a Bíblia diz que ficaram apenas 10 mil homens. Deus deu a segunda direção, disse: Gideão, é o seguinte, prova esse pessoal aí. Olha, prova o pessoal. E nessa prova, 9.700 foram para casa. Ficaram só 300 homens. Então disse: agora, Gideão, eu vou dar a direção para você. Agora você vai ver como você vai derrotar os midianitas. Separa esse grupo de 300 em 3 grupos de 100. Você vai colocar uma buzina nas mãos de cada um desses 300 homens, e você vai colocar um vaso de barro na outra mão. E você vai fazer o seguinte: Gideão, olha a direção para você vencer essa obra. Gideão, coloca uma tocha de fogo dentro do vaso. Aleluia. Quando simplesmente esses vasos estourarem, quebrarem, os midianitas verão um grande fogo e vão bater em retirada. Eu pergunto o seguinte: desse vaso aí tem tocha, meu irmão, porque se tem tocha nesse vaso, a vitória é dessa igreja. Se tem tocha aí nesse vaso, a vitória é dessa igreja. Meu irmão, eu quero perguntar para você nessa noite: tem tocha aí dentro desse vaso? Porque se tiver tocha aí dentro desse vaso, essa igreja vai ser vitoriosa. Essa é a direção de Deus. Deixa a tocha de Deus tomar conta da tua vida. Deixa o calor do Espírito tomar conta do teu coração. Deixa você ser incendiado pelo fogo divino. Fala como disse simplesmente aquele John Knox. Ele disse: olha, Senhor, dá-me a Escócia ou acaba com a minha vida. Dá-me a Escócia ou eu morro. Eu quero ganhar almas, eu quero ganhar vidas. Eu estou incendiado pelo poder de Deus. Ele usa o vaso que Deus vai fazer aqui nessa noite. Ele vai incendiar a tua vida, vai tirar a frieza, vai tirar o desânimo, vai tirar o cansaço espiritual, vai tirar a derrota e vai fazer a tocha acender na sua vida novamente, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2, 19 a 21, que existem vasos para honra na casa de Deus, existem vasos para desonra, existem vasos que só falam mal da igreja, existem vasos que só trazem divisão,
Existem vasos que falam mal do pastor. Existem vasos que vivem na masturbação. Existem vasos que vivem amaciados. Existem vasos que não querem compromisso. Existem vasos que querem deixar a igreja. Mas também diz a Bíblia que existem vasos de honra, que Deus vai usar poderosamente. Eu quero saber quem são os vasos de honra nessa noite, que desejam ser usados poderosamente. Esse aniversário vai ser marcante. Não porque eu estou aqui, não porque o pastor Luciano está aqui. Vai ser marcante porque a glória de Deus, o fogo divino está nesta igreja. Não entristeça o Espírito Santo. Ele está com vocês. Ele vai fazer uma grande obra em cidade de Tiradentes. Mais igrejas serão abertas, mais grupos nas casas serão abertos, mais vidas virão, um prédio maior virá, cultos maiores virão. Onde estão os vasos de Deus? Fica de pé nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Na presença de Deus, você que quer ser batizado com o Espírito Santo de Deus, com a permissão do pastor, vem aqui no altar, nós vamos orar agora forte. Se tiver o azeite, eu preciso de azeite, porque eu quero usar Deus. Eita, Jesus! O azeite é o símbolo do Espírito Santo. Eu quero liberar o azeite, a presença de Deus, em nome de Jesus, sobre a sua vida. Você se consolou, você orou. Nós jejuamos a semana inteira, pastores, para trazer para você a unção do Espírito Santo de Deus. Você que não falava em línguas hoje, você vai falar. Oh glória, tem outra pregadora, tem alguém concorrendo comigo. Tem alguém concorrendo aí, está falando glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Oh glória! Obrigado, Glória a Deus! Quem tem equipe não concorre. Quem tem equipe torce pelo outro. Glória a Deus, eu quero chamar você. Oh glória a Deus, é um símbolo do que Deus está fazendo nessa igreja. O poder e a unção do Espírito Santo. O vaso precisa de azeite dentro. O vaso precisa da tocha acesa. Aleluia. Quem é esse vaso? Vem aqui porque Deus vai desembocar esse vaso nessa noite. Comece a vir ao altar. Isso tem aqui já um vasinho aí. Aleluia de Deus. Um vasinho maravilhoso. Quem mais quer vir à frente, venha. Nós vamos começar a orar pela sua vida. Sai do seu lugar. Suba aqui no altar. Com a permissão do pastor. Suba aqui no altar. Pastor, eu quero essa unção sobre a minha vida. Vai aí ficando do lado da irmã aí. Sai do seu lugar, minha irmã. É noite de poder. É noite de unção. Sai do seu lugar com ousadia. Vem aqui na frente. Nós queremos orar pela sua vida. Isso. Sai do seu lugar com força. Isso, minha irmã. Chega aqui na frente. Glória a Deus. Aleluia. Vem aqui, nós vamos orar pela sua vida agora. Alguém mais quer ser batizado com o Espírito Santo? Sai do seu lugar e vem aqui na frente agora. É mais momento de oração, é mais momento de poder. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Vem aqui, meu irmão. Vem aqui, minha irmã. Tenha ousadia, tenha coragem. Isso, São Paulino. Aqui você é aceito também. Em nome de Jesus, isso. Vem aqui na frente. Já está crescendo a célula aqui. Está crescendo a célula aqui. Está crescendo a célula aqui. Está crescendo. Está crescendo. Vem mais, vem. Sai do seu lugar. Isso, meu irmão. Sai do seu lugar aí, Deus falando com você. Vem aqui na frente. Aleluia. Vem aqui na frente. Sai do seu lugar. Deus vai encher a sua vida nessa noite. Vem, vem, vem. Vem vindo, vem vindo. Vai, gente, isso. Sai do seu lugar. Aleluia. Aleluia. Nós vamos começar lá. O pastor Roberto, a sua esposa. Pastor Luciano e aquele delegar. Nós vamos estar orando aqui agora. Mais alguém? Porque eu quero que você agora, que tem a tocha dentro de você, que as suas mãos começam a orar em línguas, que nós vamos começar a orar para esse povo agora. Isso. Abre bem a tua boca que Deus vai encher. Isso é agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, gente, vamos lá. Vamos incendiar esse lugar. Abra a sua boca, Senhor meu Deus, agora. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, agora. Nós queremos ungir essas pessoas com o óleo. Em nome de Jesus, toca agora, Senhor. Eu sei que ela está entendendo. Então, abre a tua boca. Deus está tocando a sua vida. Abre a tua boca, minha querida. Fala alto. Fala alto. Deus está te enchendo. Isso. Abaixada. Isso, Senhor. Abre a tua boca. Deixa Deus encher. Deixa Deus encher. Abre a tua boca. Isso, é Ele mesmo. É Ele mesmo. É Ele mesmo. Abre a tua boca. Deixa Deus encher. Isso. Abre o teu coração. O sangue de Jesus te lavou. O sangue de Jesus te lavou. O sangue de Jesus te lavou. Em nome de Jesus, receba a presença do Senhor. Receba a presença de Deus. Poderá ter o poder do Espírito Santo tocando a sua vida. Isso é o sangue de Deus. É o sangue alto. É o sangue viva. É o sangue do céu. É o sangue do céu. Agora você vai pegar a mão do Senhor aí. Vai entregar o microfone. De 2 em 2
Tens liberdade aqui, Espírito Santo, vai. Eu sou sua casa, sua morada, eu sou teu lar. Posso te tocar, eu sou sua casa, sua morada.
faz o que Ele quer. Eu sou sua casa. Eu sou sua morada. Venha. Eu vou cuidar desse lugar. Nós vamos ver, ó. Eu sou sua casa. Eu sou seu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou sua casa. Sua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Eu sou sua casa. Sua morada. Eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Muda, Senhor. Muda. Deixa eu falar algo aqui. Vi pessoa que falou assim hoje: eu não perdoo, eu não vou deixar Deus me mudar. Porque a mágoa é profunda, irmão. A mágoa é profunda, irmão. Mas o Senhor quer moldar a casa. Você ouviu a palavra de Deus? Se você não aceitar o modelar de Deus, Ele vai quebrar. Sabe por que Ele vai quebrar? Porque você é dele. Aleluia! Você é dele. Então você que veio para cá com esse coração, com esse pensamento, chegou até a falar. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Você está vendo que não está dando dessa forma. Deixa Ele modelar. Amém? Deixa Ele modelar, que é bem melhor, irmão. É bem melhor. Você crê nisso, irmão? Abraça seu irmão e falei: deixa Deus te modelar. Não queira ser quebrado. Porque você é dele, Ele quebra. Amém ou não? Glória a Deus. Amém? Já pega na mão desse irmão, vamos orar.